A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Chegamos ao 40º dia desse desafio, dessa jornada, e realmente foi desafiador gravar 40 dias sucessivamente, mas aqui estamos. Se Deus coloca no coração, assim seja. E nesse 40º dia, o autor ele nos propõe e nos traz o tema, né? Vivendo com propósito. Então a gente chega no dia 40, que é um dia que são dias que aparecem muitas vezes na Bíblia, né? Então Moisés ficou 40 dias no deserto, Jesus se retirou por 40 dias, e assim a gente tem outras passagens que falam sobre os 40 dias. Então Jesus, após a sua ressurreição, ele fica mais 40 dias com os discípulos também, e com aqueles que ali estavam mais próximos, com Maria, sua mãe, e assim sucessivamente. Então, 40 ele é um número muito importante na Bíblia, né? E quando a gente fala desse 40º dia, vivendo com propósito, a pergunta primeiro que fica é: depois de tudo o que a gente viu aqui, depois de tudo o que você aprendeu nessa jornada, como que você quer viver daqui para frente? Então, ele nos convida a transformar todo esse compilado, esses 40 dias, em uma decisão prática de vida. Então, na verdade, não acaba aqui, mas é a continuidade. Então, não basta descobrir o seu propósito, mas é preciso viver de acordo com ele. Em João 17,4 fala: cumpri o propósito para o qual fui enviado. Ao longo da jornada, a gente viu os 5 grandes propósitos que esse livro nos propõe: adorar a Deus, fazer parte da família de Deus, se tornar semelhante a Cristo, servir os seus dons e cumprir a sua missão. E o desafio agora é não deixar tudo isso apenas como mero conhecimento. Mas uma vida com propósito, ela exige escolhas. Mesmo que muitas vezes você fala assim, mas o meu propósito ele não é tão grande. Será mesmo que não? Às vezes nas pequenas coisas é onde Deus quer se manifestar através da sua vida. Então, aquilo que você coloca na sua agenda, aquilo que você coloca como prioridade, revela aquilo que realmente você considera importante. E nesse ponto, o autor desse livro, né, o Rick Warren, ele incentiva o leitor a definir a maneira simples como deseja viver. E ele fala que é você escrever uma declaração de propósito. E um exemplo é: eu quero viver para conhecer e agradar a Deus, crescer em caráter, amar pessoas, usar os meus dons para servir e fazer a diferença através da missão que Ele me confiou. E às vezes pode ser até mais simples. Qual que é a sua declaração de propósito? É ajudar o maior número de pessoas que você consegue? É levar o nome de Deus, a palavra de Deus, aonde você estiver? E essa declaração, ela não precisa ser bonita, mas ela precisa ser o quê? Verdadeira, é aquela que vem do fundo do seu coração. E ela deve ajudar você a tomar decisões quando surgirem distrações, oportunidades e dificuldades. Em Filipenses 3,14, nos traz o seguinte: eu prossigo para o alvo. Então, é ter uma direção. E você não termina uma jornada de propósito nesse dia, no dia 40. Na verdade, é aqui que ela começa de verdade. Então, vão ter dias em que você vai estar motivado, vai ter dias em que você vai precisar continuar mesmo sem vontade, e por isso o propósito ele precisa se tornar prática. Então, de amar hoje, de servir hoje, de perdoar hoje, de crescer hoje, de cumprir a sua missão hoje. Então, a reflexão que fica para esse dia, a pergunta que fica é: se alguém observasse a sua rotina, a minha rotina, conseguiria perceber claramente para o que você está vivendo, para o que eu estou vivendo? E ainda podemos completar: a partir de hoje eu quero viver para quê que você quer viver? Então, é nesse ponto que eu te convido a não encerrar aqui nesse dia 40, mas que esse seja a continuidade de uma mudança e de uma vida com propósito, no lado a lado com Deus, com Jesus. Então, tudo que a gente viu aqui é um propósito que Deus toca, que Deus coloca no coração, mas que você leve para a sua vida, que você continue fazendo. Então, é pedir para Deus, agradecendo primeiro por tudo o que a gente vive, por aquilo que a gente viveu, por aquilo que a gente passou nessa jornada, mas é pedir para que Ele nos ajude a conhecer o nosso propósito, vivê-lo diariamente,
que as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, os dons, os projetos, eles estejam alinhados com a vontade de Deus. Antes mesmo de você tomar qualquer decisão, consulte a Deus. Pede para Ele te dar constância, pede para Ele te dar sabedoria, fala para Ele te dar inteligência, para que você continue caminhando com coragem, mesmo nos momentos que você achar mais desafiador, mas para que você continue firme seguindo o seu propósito. Então, espero que ao longo desses 40 dias tenha feito sentido para você. Eu espero que verdadeiramente você continue nesse propósito, assim como eu pretendo continuar, e assim a gente vai seguindo. Então, logo mais, a gente vai ter talvez mais vídeos, talvez algo nesse sentido. E se fez sentido para você, comenta, manda para alguém aí e me fala se você conseguiu acompanhar e como que está sendo essa jornada com Deus na sua vida. Um grande abraço, fica com Deus. Foi muito bom compartilhar esses dias com você, dias desafiadores também, mas aqui chegamos. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.